Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias. Paz e luz, Igreja Viva de Jesus. Bezalel. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Hoje é dia de aprendermos a ser melhor naquilo que fazemos. É o capítulo 7 de Tão Forte, foi dividido em duas partes. A primeira parte é hoje, a segunda parte semana que vem. E você vai aprender a ser melhor no ministério que você tem, a ser melhor na palavra profética, a ser melhor no seu trabalho, a ser melhor naquilo que você está fazendo, a ser melhor na vida, o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor em nome de Deus. Agindo com essa sabedoria, esse conhecimento espiritual, nada te segura, nada te segura. Você pode dizer isso? Pode ficar de pé agora e apontar para o alto e falar assim: nada me segura, nada me segura, nada me segura, porque eu vou em frente com meu Jesus. Aleluia! Bata a palma e dê glória a Deus! Glória a Deus! Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus pela aula de hoje. Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa aula. Obrigado pelo conhecimento revelado que o Senhor deu aos nossos apóstolos. Ao apóstolo Primaz Adelino de Carvalho, à nossa apóstola Sol Daniela Carvalho, a essa igreja apostólica. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela grandeza do reino dos céus, pelas santas ceias apostólicas que têm trazido grande renovo. Obrigado, Senhor, pelo levante das Marias. Muitas estão ensaiando hoje, após a aula, e se preparando para dançar, como Davi dançou diante da Arca da Aliança, e receberem na fonte de Ana o impossível com a bispa Bárbara Barcelos, a troca de raízes com a apóstola Sol Daniela Carvalho, a capa apostólica dos 50 anos com o nosso apóstolo Adelino de Carvalho, a quebra de demanda com as profetisas no altar de Elias e todas as bênçãos espirituais que recebemos em Manaim. Obrigado, meu Deus, o dia está chegando e cada conhecimento, cada estratégia espiritual nos aproxima da sabedoria revelada que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado pela sua vida. Que Deus seja louvado pela aula de hoje. E antes da aula, vamos receber a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias. Meus amados irmãos, dia 16 de maio, tá chegando, hein? O Monte Manaim vai abrir as suas portas para receber as caravanas de todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, para a grande festa das Marias de Manaim, o ato profético das danças proféticas, e esse ano em especial, algo muito, muito forte, inédito, vai acontecer. A Arca da Aliança vai descer e nós vamos dançar e nos alegrar, exultar na presença do Altíssimo diante da Arca Sagrada da Aliança, que a palavra de Deus nos garante que ela representa a presença máxima de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Como é que estão os preparativos aqui no santuário para este grande momento? É um ato profético muito forte. Depois que a Arca da Aliança passou, tudo se abriu. Depois que a Arca da Aliança entrou no caminho de Israel, o que estava fechado abriu. O que estava dando errado começou a dar certo. E os inimigos que tinham força perderam as forças e foram todos destruídos pela presença da Arca da Aliança, onde nós nos curvamos, não perante o objeto sagrado da Arca da Aliança, que por si só já é muito forte, mas nos curvamos perante a revelação de Deus Pai Todo-Poderoso e que deu instruções claras, detalhadas de como Ele queria que a Arca da Aliança fosse fisicamente.
para representar sua máxima presença aqui na Terra. Dia 16 de maio, grande encontro com Deus no Monte Manaim. Um dia inesquecível, o ato profético da Dança das Marias representa uma poderosa manifestação de louvor, adoração e fé. Um momento em que cada mulher apresenta a Deus, em forma de sacrifício e adoração, o seu propósito no altar dos altos louvores. Com vestes de júbilo, cada movimento e cada gesto mostram a unção, o poder e o louvor que tocam os céus. O apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol estarão ministrando a unção de Débora para você se levantar, dominar e fazer a diferença. Eu faço a diferença, eu faço a diferença, eu faço a diferença por onde eu vou. Eu faço a diferença, eu faço a diferença. Cheguei chegando, cheguei chegou. Débora profetizou uma unção que trouxe vitória ao povo de Israel. E é essa unção que você vai receber no Monte Manaim. Dia 16 de maio, grande ato profético das Marias. Prepare a sua caravana e faça a luz do seu santuário brilhar. Graças a Deus! E vamos à aula de hoje, capítulo 7. Bom, você se torna. Parte 1. Antes de entrar no capítulo, olhe para mim. Você viu o que aconteceu neste domingo? Quando o nosso apóstolo reuniu uma grande multidão no santuário da Pampulha? Foi assim, de um dia para o outro. Não teve aquele anúncio que normalmente a gente faz durante uma semana, 15 dias ou até um mês. Foi assim, ó. E aquela multidão toda compareceu. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe uma força criadora, e essa força nos identifica com Jesus. Jesus, ele era da tribo de Judá. Aí alguém pergunta, mas por que tribo de Judá? Se a gente for aprofundar nas Escrituras, vamos ver que Judá, ele era um dos filhos de Jacó. Primeiro, Jacó. Teve Rúben, depois Simeão, depois Levi, e aí teve o Judá. Por que eles não fizeram diferença? O Rúben era o primogênito, por que ele não assumiu o manto? Por que Judá? E logo Judá, um homem que depois foi conhecido por procurar uma prostituta. Meu Deus, olha que camarada falho. Ele pode ter errado com ele mesmo, mas ele não errou com o pai. Ele não errou na honra. Entende isso que eu estou falando? Simeão, Rúben e Levi desonraram o pai gravemente, mas isso é uma história para depois. E quando você desonra a autoridade do seu pai, a autoridade que Deus colocou sobre você, você perde, você passa a perder o direito que você tem, mesmo aquele direito adquirido por muito sacrifício, por muito esforço, mas a rebeldia é pior do que a feitiçaria. Por isso, quando alguém aparecer para você reclamando de alguém, de uma autoridade, falando mal do pastor, da pastora,
foge dessa pessoa. Foge, mas foge mesmo, porque é grave, é perigoso, é perigoso, é pior do que feitiço, é rebeldia. Ah, mas eu não concordo. Olha, ainda vem com aquele papo. Eu gosto muito do João, muito da Maria, mas se você for observar as Escrituras, a palavra de Deus fala para nós atentarmos às suas palavras, se atentamente ouvires a voz do Senhor seu Deus e seguires o mandamento que estou lhe ordenando, tudo isso te acontecerá. Vai em Deuteronômio 28. Leia Deuteronômio 28. Você vai perceber que existem bênçãos, mas também existem maldições. Não existe meio termo. O ser humano, o homem, hoje, eles querem criar uma situação mais amena. Sabe como assim? Não, se você pecar, se você abandonar a Deus, Deus, Ele está compreendendo porque Ele sabe muito bem da luta que você tem passado, das dificuldades que você tem enfrentado. E não é por aí, não. Tem coisas que há entendimento, compreensão e misericórdia, mas a maioria, presta atenção nisso, a maioria é preto no branco. A maioria é sim, sim e não, não. Aliás, eu posso dizer, 99,99%. Ah, mas existe 1% da misericórdia e da graça para casos onde a pessoa se arrepende. E aí entra a salvação gloriosa de Jesus. Mas se você não plantar, você não vai colher. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Não adianta se é bom, se é ruim. Se você não plantou, você não colhe. Ah, eu lancei uma palavra de maldição na minha família. Você vai colher o fruto dessa palavra de maldição. Entende o que eu estou falando? Judá pode ter errado na vida, mas Judá, ele foi temente e fiel ao pai. E toda a geração que foi vindo logo, e se pode notar na genealogia de Maria, na genealogia de Jesus, através de José, toda a geração está ali, passando por Davi, o rei Davi. E Jesus foi maior que Davi. E agora, nós que somos valentes e fortes, fazemos parte dessa geração poderosa. E eu aqui, em homenagem aos sócios de Deus, a nossa apóstola Sol, vestindo a camiseta do sócio de Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você já adquiriu a sua? Olha, é edição limitada. Adquira em nome de Jesus. Vamos lá? Capítulo 1. Prospere sendo sócio de Deus. Bom, você se torna, parte 1. Capítulo 7, na página 112 do livro. Siga lá comigo. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Podemos ter mais do que já temos, porque podemos nos tornar melhores do que somos. Quem escreveu isso foi um homem chamado Jim Rohn. Depois eu vou falar sobre essa situação. Ninguém nasce bom em nada. Excelência se constrói com esforço, constância, aprendizado e, acima de tudo, com a bênção de Deus. Ser bom é fruto de treino, prática e sabedoria aplicada. É o resultado de pequenas ações repetidas com fé e propósito. Porque existem pessoas que são ricas de conhecimento, mas isso não vale nada se não praticam o que sabem. Fé sem ação é teoria, e teoria sem prática não gera crescimento. A força de Deus é que conspira ao nosso favor. Tentar contar apenas com a força dos nossos braços é garantia de fracasso. Acompanhando e aprendendo com meu pai durante toda a minha vida, cheguei à profunda convicção de que o dom que o fez prosperar não foi apenas a habilidade natural para fazer negócios. Também não foi somente o poder da oração, nem o poder da fé. Foi o hábito de colocar a sabedoria em prática todos os dias. A disciplina de treinar a mente e o espírito até se tornar excelente. Meu pai sempre teve algo a mais, um poder especial, uma chave especial, essencial, que a maioria das pessoas esquece de pedir a Deus. Ele me revelou que fez uma corrente de oração focada em apenas uma coisa: sabedoria.
Diz a palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá, livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Ter sabedoria não é apenas recebê-la, mas aprender pela prática, desenvolvê-la até que se torne parte de quem você é. A sabedoria que transforma desafios em oportunidades e o ordinário, quer dizer, ordinário é comum, em extraordinário. Meu pai sempre viveu com a convicção de que já possuía aquilo que pediu. Ele mesmo conta que quando pediu a Deus o seu primeiro carro, a primeira coisa que fez foi preparar um lugar no terreno que nem sequer tinha garagem para poder receber aquele veículo. Isso vai além da fé comum. É provocar o milagre de Deus com atitude, fé, coragem e visão. É treinar a mente, o coração e as atitudes para que o milagre de Deus se manifeste. Muitas vezes, limitamos o milagre de Deus apenas à cura, à libertação ou atos milagrosos, aos milagres sentimentais que unem corações apaixonados. Porém, quando estudamos a Bíblia Sagrada com olhos abertos e sem preconceitos religiosos que alguns religiosos pregam, dizendo que Deus quer ver seus filhos miseravelmente, descobrimos que a palavra de Deus é, na verdade, o livro que mais fala sobre prosperidade. Prosperidade é um dom divino, uma manifestação do reino na vida dos filhos de Deus que creem no poder do dom de adquirir riquezas. Dom de adquirir riquezas. Preste atenção. Primeiro eu preciso que você se habitue a ser vencedor. A apóstola Sol logo citou Jim Rohn, uma frase onde ele nos ensina que se você quer se tornar bom, você pode. E se tornar melhor no que faz. Mas como? Por que a apóstola fez uma citação dele? Como ela fez no capítulo passado, a gente leu sobre Napoleão Hill. Por que a apóstola estudou esses homens? Porque são pessoas que dentro da revelação apostólica, eles seguem o mesmo princípio de crer na vitória. Por isso, a gente se espelhar em pessoas que vencem, mas uma vitória sustentável. Não é essa vitória que os MCs e esses famosos, essas celebridades de momento, eles exercem, não. Porque são temporais, passam rápido, não tem sustentabilidade, porque vivem de um escândalo, vivem de um tropeço de alguém, ou vivem através da corrupção. Mas a verdadeira prosperidade começa aqui. Aponta para a tua cabeça e fala: a verdadeira prosperidade começa aqui. Mudando hábitos. Se você tem a mania de acordar cedo e logo ligar a televisão ou o celular, pode ter certeza que você já está provocando um dia ruim. Ah, mas eu quero ser informado. Deixa eu te falar. Você já notou o nível de informação que você recebeu durante a madrugada? Quando você pega o telefone, acordou 5 da manhã, 4 da manhã, nem orou a oração da madrugada, não fez a oração com a nossa apóstola, não fez a oração com o apóstolo, então não recebeu o alimento. Mas logo de cara foi ouvir: aquele homem matou a mulher diante dos filhos. Aí depois houve grande violência no seu setor, no seu bairro. Irã está em guerra contra os Estados Unidos e ameaça o Brasil. Houve uma época que teve uma senhora desesperada por causa da crise hídrica, falta de água que aconteceu no país há algum tempo atrás, onde na televisão falava logo de manhã que as pessoas iam morrer de sede porque não tinha água nos reservatórios e não tinha como resolver aquela situação. Essa mulher ligou desesperada dizendo: eu não quero morrer de sede. Eu falei: então não vai. Nós cristãos somos moldadores da nossa realidade. Pare agora de ficar ouvindo essas notícias e comece a agradecer a Deus pela água e abundância que você tem. Algumas semanas depois, aquela crise hídrica passou, a chuva veio e logo os reservatórios estavam cheios e todo aquele sensacionalismo. Sabe o que é sensacionalismo? É a pessoa falar assim: oh, que crime violento! Para de se impressionar com essas coisas e começa a se impressionar com a palavra de Deus. Com a leitura dos livros sagrados, com a oração da madrugada, com a reflexão que eu faço no final do dia, com as aulas que a gente tem na quarta-feira. Esse é o erro.
que você deve perceber agora, que tem irmãos que estão cometendo por não vir na quarta-feira, por não receber o conhecimento revelado do Espírito de Deus. O apóstolo sempre teve esse cabimento de vencedor. Quando ele queria um carro, ele já preparou o lugar para o carro, mesmo sem ter condição de comprar o carro, mas ele acreditava. A mente dele já dizia isso. Então ele não ouvia a conversa dos outros dizendo que os carros, o imposto dos carros seria alto, a compra, o valor dos veículos ia aumentar. Não, eu não estou preocupado com o que o mundo diz, eu estou preocupado com o que eu acredito. Essa é a primeira lição. Sua cabeça. Tem que encher sua cabeça de coisa boa. Segunda, não adianta você se encher de coisa boa e não praticar. Eu conheço muito teólogo fracassado e derrotado na vida. Inclusive alguns me chamam para debate. Eu não vou debater com eles. Eles querem debater sobre o anticristo, eles querem debater sobre a teologia calvinista e luterana, eles querem combater sobre a teologia da prosperidade. Deixa eu te falar, um dia eu falei com ele assim, você está disposto a me ouvir de verdade, deixar o Espírito de Deus falar com você? Ele falou assim, eu já tenho entendimento, eu sou teólogo, então você está cheio. Quando você se esvaziar, você me procura, que eu tenho a palavra para você. Não vou perder meu tempo com quem já sabe tudo. Quem acha que sabe tudo. Eu vou ensinar aquele que está precisando, aquele que está sofrendo, aquele que está precisando de ajuda, porque é quem está no fundo do poço que precisa que estenda a mão para eles. Jesus disse para anunciar o reino dos céus a toda criatura, e anunciamos. Eu anuncio para os teólogos, anuncio, desde que eles queiram receber. Entende o que eu estou falando? Por isso que eu não participo de debate. Mas assim, o senhor aparece e mostra. Não precisa dessa publicidade. Eu preciso de Jesus falando através de cada pessoa, através de mim e agindo. Por exemplo, eu estou ensinando uma pessoa a ofertar. Tem gente que acha que ofertar é trazer um alimento para a igreja. Pelo amor de Deus, se tem uma cesta na frente do seu altar, tire ela. Porque tem gente que acha que ofertar é isso. Mas é porque eu vi que em alguns lugares as pessoas dão dízimo da comida. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real e ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Mas hoje, o que mantém a casa do Senhor é o dinheiro que você levanta através do seu salário, através daquilo que vem à tua mão. E o dízimo, ele faz com que a obra de Deus cresça. Então, se você não é dizimista fiel, se você não é ofertante, você não tem preocupação nenhuma com a obra de Deus. Porque com a oferta, é que a gente vai comprar o equipamento de som. Você está vendo esse altar lindo? Isso aqui não caiu do céu. Aliás, o que caiu do céu foi Satanás. Tudo aqui foi adquirido com muito sacrifício, com ofertas que mexeram o coração. Mas aquela viúva pobre, ela só deu algumas moedas. Gente, você não faz ideia. Aquelas moedas eram o sustento dela para o mês inteiro. A mulher ficou disposta a passar fome. Mas ela falou, eu não vou passar fome, eu estou dando. Ela entendeu e Jesus estava lá perto do ofertório e ele viu isso. Essa deu mais do que todos. Entende isso agora? Tem cristão, tem pessoa que não está mais ofertando. Mas eu estou sacrificando. O sacrifício é diferente da oferta. Qual é a diferença da oferta e do sacrifício? A oferta você coloca no ofertório, agradando a Deus, adorando a Deus. É adoração. O sacrifício faz Deus descer no altar. Observe todos os grandes sacrifícios realizados do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, sim. Porque o grande sacrifício de Jesus não só nos trouxe a salvação, como também nos deu poder. O véu do santuário se abriu e o poder foi revelado a nós. O sacrifício gera milagres. Sacrifício revelado. Eu quero fazer um sacrifício porque eu quero fazer. Não, peraí. O profeta de Deus, a profetisa de Deus te dá orientação. Olha isso. Davi sacrificou na eira de Araúna. Por quê? Porque o profeta orientou. Entendeu? Samuel mandou o povo colocar sangue no altar, não lágrimas, porque o profeta orientou. Entende isso? Deus ele vai dando a direção, a revelação do Espírito
para quem quer vencer. E o sacrifício, ele abre portas. A oferta, ela abre portas sim também, mas a oferta é uma maneira de você falar: Senhor, eu amo a tua casa, eu amo a tua obra, eu amo o reino dos céus, e eu quero ver o reino dos céus crescendo cada vez mais. Você já preparou uma oferta? Assim, sem falar assim: essa oferta é para eu estou dando essa oferta aqui, eu estou dando essa oferta aqui, que é para a cura do meu filho. Você já deu uma oferta sem ter que falar isso com Deus? Essa oferta não, essa oferta aqui é a minha adoração. Você já adorou a Deus sem ter que pedir nada? Não estou falando que é errado pedir, pelo contrário, a gente tem que pedir. Todo aquele que pede, recebe. Mas o dom de adquirir riquezas, ele vai além. O dom de adquirir riquezas vai numa disposição onde você faz porque você tem a consciência de que Deus não te deixa faltar. É uma fé extraordinária. Então você dá e às vezes nem pede nada em troca. Senhor, estou dando para a tua casa. Está aqui, ó Deus, esse mês eu tirei todo o meu salário e estou dando de oferta. Nossa, que vai ter de gente que pode criticar isso aí lá fora, não tem? Pois é, os avarentos que não tem nada na vida, mas você que é ofertante, já viu como Deus tem te abençoado? É o dom de adquirir riquezas, aleluia, vamos lá, olha aí, Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Quem passa na terra sem contribuir não vive bem. Existem riquezas para todos, prosperidade para todos. Basta seguir as leis que regem a prosperidade. Toda riqueza começa a ser criada pela mente humana. Só dinheiro não resolve problemas financeiros. Isso não está no livro, isso é uma orientação que eu estou te dando. É preciso estratégia certa, saber como usá-lo. O princípio da prosperidade é criador e multiplicador. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você quer, mais você tem. É a lei que favorece a prosperidade. Quem não quer, não terá. Você terá o que você disser que vai ter, o que você acredita que pode conseguir. Mas não é apenas desejar e ter vontade. Prosperar não é pecado, nem privilégio de poucos, é um direito espiritual de quem caminha com Deus e vive em sociedade e aliança com Ele. Foi com essa sabedoria prática que o meu pai me ensinou lições valiosas. Mesmo sendo gentil, ele não perdia tempo com quem não acrescentava nada na vida dele. Vamos para a página 114? No mundo dos negócios, aos grandes acordos nascem a disciplina, da observação à prática constante. Quem está preparado, fecha as melhores oportunidades. Eu acompanhei meu pai em almoços e jantares de negócios antes de ir ao restaurante. E ele sempre comia em casa. Certa vez perguntei para ele: por que a gente vai comer em casa se estamos indo a um restaurante? E ele respondeu: nós vamos ao restaurante, mas você não pode ir com fome para fechar um negócio. Do contrário, vai fazer igual Esaú, que esteve com fome e ao invés de pensar com a cabeça, pensou com o estômago. Diz a palavra de Deus. Então Jacó deu o pão a Esaú e guisado de lentilhas, e comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim ele desprezou o direito da primogenitura. A estratégia do meu pai era um exercício de autocontrole, foco e disciplina. Mais do que uma estratégia, é um treinamento de observação e paciência. Cada ação dele, cada decisão, cada pausa, cada análise é parte do processo. Na mesa do restaurante, se o assunto não rendia, ele se retirava discretamente. Retornava com algum comentário urgente, pedia desculpas e se ausentava. Quando a conversa avançava, ele repetia o mesmo gesto, mas deixando sozinho a mesa para interagir com outros. Curiosa, perguntei o motivo de tantas idas ao banheiro e ele explicou: era uma saída estratégica. Enquanto eu conversava com a pessoa, desgastando os argumentos, ele observava de fora e, ao retornar, encontrava uma brecha para ajustar o negócio e conseguir melhores condições para abaixar o preço. Olha que sabedoria! E é interessante, os supermercados sabem que quando uma pessoa vai comprar e ela está com fome, ela acaba comprando coisas que ela não tem na sua lista. Mesmo que não seja para comer naquela hora, mas a fome, ela cria uma substância que domina o cérebro. Entende o que eu estou falando?
Por isso o apóstolo ele comia antes, porque aquilo não era um jantar, não era um almoço, era um momento de decisão. Entende que a sua cabeça tem que começar a enxergar as coisas dessa forma? Então ele ia ali para decidir uma coisa. Se valia a pena, ele ficava. Se não valia a pena, ele criava uma situação e se ausentava. Porque ele não vai perder tempo com coisas que não vão lhe interessar. E aí que eu te falo uma coisa. O que é interessante para você? Porque o que é interessante para mim pode não ser interessante para você. Entende isso? Cada pessoa tem o seu interesse próprio. E você tem que aprender a descobrir qual é o interesse daquela pessoa para você poder entender e fazer um negócio com ela. Ou então, se o interesse que você está vendo é prejudicial ao seu, quer dar um exemplo? Vamos dizer que você quer abrir uma empresa. E tem uma pessoa que quer abrir a empresa junto com você. E ele te dá muitos objetivos, muitos pontos importantes para abrir essa empresa contigo. Mas você percebe que o interesse dessa pessoa é de corrupção. É uma pessoa que não leva a sério os documentos, não leva a sério os pagamentos. Tem até o dinheiro na hora, mas é uma pessoa assim, igual aconteceu comigo uma vez, que eu fui pagar uma conta e eu precisava da ajuda de um rapaz, que estava no nome dele essa conta, para poder resolver o assunto para uma outra pessoa. Não era nem meu problema. Fui querer ajudar. Aí eu liguei pro rapaz, o rapaz falou comigo, eu tenho uns contatos que a gente vai resolver esse problema e aí eles vão sumir com essa dívida. Eu falei, então, por favor, some da minha vida porque eu não preciso de sua ajuda. Eu vou lá pagar o que é certo. Eu não vou entrar em erro, não. Entende isso? Não era meu interesse ser corrupto. Não era do meu interesse andar com esse tipo de gente, então eu me afastei. Até que depois de muito tempo eu estou vendo que a pessoa está mudando, está querendo se aproximar de mim, e se ela é uma pessoa honesta hoje, é boa para andar comigo. Se não é, não serve. Entende isso? Tem gente que acha que tem dinheiro e tem tudo. Olha o que a apóstola diz. Existem pessoas tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. A palavra de Deus em Provérbios 23 diz: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta se você estiver com muita fome. Viu? Você não está ali para comer, você está ali para decidir. Prestar atenção, observar. Quer ser bom no que faz? Preste atenção, observa mais, fale menos, pratique. Vamos encerrar? Aproveitar as oportunidades de se dedicar com toda a força é o que vamos fazer nesse mês de maio. Mês da direção e da mão de Deus, mês das Déboras se levantarem, mês dos grandes atos proféticos em Manaim. A passagem pelo Vale de Elim, a bênção das famílias no monumento da Bíblia, a visão de vitória lá do mirante de Gilgal, o impossível acontecendo com a bispa Bárbara Barcelos na fonte de Ana, os mergulhos no rio sagrado, a passagem pelo Vale de Hebron, a entrega na capa apostólica, a troca de raízes com a apóstola Sol, a quebra de demanda no altar de Elias e a dança profética diante da Arca da Aliança. Gostou da aula de hoje? Semana que vem, parte 2. Mas antes, uma pergunta. Você se considera um trabalhador de excelência? O que você pode fazer para melhorar nisso? Em casa, medite em Tiago 1,5 e escolha uma decisão importante que você precisa tomar essa semana. Antes de agir, ore, peça a Deus sabedoria e faça uma lista prática de ações baseadas no que Ele vai falar com você. Coloque cada passo em prática com disciplina e fé. Próxima aula, capítulo 7, bom você se torna, parte 2. Se você tiver dúvida, fale com o profeta, a profetisa ou comigo. E saiba que eu estou aqui como instrumento de Deus para ajudar você a vencer. O conhecimento faz a diferença. Que Deus abençoe você e ilumine a sua vida rica e abundantemente. E que vocês, inclusive agora, uma grande quantidade dos grupos as Marias vão ensaiar, se preparando para dia 16. E se você ainda não veio no altar, para orar a Deus, pedir a revelação daquilo que o Espírito de Deus está falando contigo, venha hoje, venha agora e peça o Espírito de Deus para te revelar sobre Manaim. Se você ainda não tem o seu voto confirmado para Manaim,
Eu sei que são poucas vagas agora, porque tem muita gente já confirmando. Mas se você quer, você vai conseguir. E eu te abençoo. Em nome de Jesus. Paz e luz para você.